Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Hoje aqui já um dia depois da nossa super mentoria de ontem, e a mentoria de ontem foi algo de realmente especial. Gostaria de te convidar para você realmente vir participar dessa experiência, dessa mentoria semanal, porque ela é muito, muito, muito especial. Ela é diferente de qualquer coisa que você já viu na sua vida. E sabe por que eu digo isso? Porque é completamente diferente de qualquer outra experiência onde você vai lá e você participa de um final de semana. Vamos dizer que o maior tempo que você já participou de um curso foi uma semana, ou o maior tempo que você participou de um curso foram 2 dias, não é? E mesmo que sendo ainda 2 dias intensos. A diferença dessa mentoria que a gente está fazendo de qualquer uma outra, que é o seguinte, é que você vai ter a oportunidade que muito poucas palestras, muito poucos treinamentos têm a intenção de fazer isso, que é com que você vá até a sua casa, você experimente isso durante uma semana e aí eu vou estar de volta na próxima semana ou até mesmo durante a semana para te acompanhar de mãos dadas sobre qualquer desafio que você tiver. Então a diferença, oi Graça, tudo jóia? Então a diferença dessa mentoria, só rapidamente explicando aqui, é que é diferente de qualquer outra oportunidade que você vai ter. Porque eu vou estar com você ao longo da jornada, eu não vou te abandonar, a gente vai estar juntos sobre todos os desafios que você passar. E qualquer um que você tiver, venha comigo. Participe, venha, faça parte dessa família, que é uma família muito especial. A gente está fazendo sobre um valor extremamente acessível. Por quê, pessoal? Olha, um valor de uma... Há pessoas que nessa mentoria que estão fazendo um VIP 1 a 1 comigo, e realmente eu estou cobrando R$ 400 por uma hora e meia no máximo de uma sessão comigo. Mas essa mentoria, gente, eu estou cobrando R$ 100 por 4 sessões. Ou seja, é um preço realmente muito especial. É como se fosse o equivalente, né? Como se você fosse dividir 100 por 4, seria quase que R$ 25 por cada sessão minha. É um valor bastante acessível. E posso falar mais ainda, pessoal? Cada uma dessas aulas que nós estamos tendo estão passando em muito de uma hora. Na verdade, ontem eu estava dando uma olhada, nós fizemos por 2 horas e meia. Acho que foi 2 horas e 45, se eu não me engano, as últimas duas. Então, assim, é realmente bem diferente, é algo para mergulhar, é algo para mudar, é algo para transformar. Pessoal, eu gostaria de te convidar para vir, a gente está fazendo por valor mega. Oi, Josiane, mega acessível, tá? A partir do mês que vem, a gente já está fazendo agora, né? Quem entrar agora, está fazendo por um valor de R$ 99 por mês, tá? Que, olha, é mega, se você conseguir economizar ou salvar R$ 99 para investir nessa mentoria, eu garanto para você que vai ser uma mudança real na sua vida. Por que é uma mudança real? Porque você vai ter a oportunidade de ir para casa, de testar durante a semana e voltar. Essa é a maior diferença que tem sobre essa mentoria de qualquer outra. Dá uma procurada e veja se existe alguma mentoria nesse mercado de 1 ano. Praticamente você não vai ver um treinamento de 1 ano. Normalmente é um treinamento muito rápido, porque ele vai vir, ele vai soltar um monte de informações em cima de você, num curtíssimo espaço de tempo, e se vira, tenta fazer isso daí por sua conta. Você vai ver que não é fácil, principalmente quando a gente entra na rotina do dia a dia, não é um movimento simples. Então vem junto com a gente nessa mentoria semanal, o link tá na minha bio aqui do Instagram, e venha fazer parte. Pessoal, hoje já somos uma família de quase 25 membros ali, para minha grande surpresa. Eu tinha uma meta muito inferior a essa, na verdade eu imaginava que não iria passar de 5 pessoas, mas já estamos com 25. Então é realmente especial. Quem tá lá já sabe, né, Josiane? Sabe que realmente... Oi, Malu, tudo bem? A Malu, pessoal, aliás, o nome dela é Malu, viu? Olha, Malu é o nome, né, Malu? É isso aí, né? Estamos aí alinhados com isso daí. Pessoal, vamos falar sobre um tema muito bacana de hoje, que é o seguinte... Vou falar um pouquinho sobre superação, ou seja, sabe aquele momento em que muitas vezes a gente tem dúvidas sobre nós mesmos? Será que eu consigo passar por cima dos desafios? Será que às vezes os desafios parecem ser tão maiores do que a gente, não é? Às vezes parece que a gente não tem capacidade de passar por cima deles, de lidar com desafios dos mais diversos, seja no relacionamento pessoal, seja no profissional, seja muitas vezes com a gente mesmo. Quantas vezes a gente não tem uma dúvida de quem nós somos até? Será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Muitas vezes, por que será que eu não consigo progredir na minha vida? Quantas dúvidas aparecem como essas, não é? Por que será que eu não consigo ter empatia com as pessoas? Por que será que muitas vezes eu não consigo ser aquela pessoa alegre, feliz, radiante, né? Que une as pessoas? Por que será que eu não consigo criar tantas amizades na minha vida? Será que alguma coisa é de errado comigo? Ou às vezes, quando eu olho, às vezes eu tenho a impressão que eu não sou desse mundo, eu deveria ter nascido há uns 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, eu devo estar deslocado em algum momento como esse. Você já passou por uma experiência como essa? Às vezes você passa, não é? E tem o que o pessoal chama muitas vezes de déjà vu, não é?
poxa, eu acho que eu já passei por uma situação antes, né? E às vezes a gente acredita que as situações são maiores que a gente. Mas é a pergunta que vem, um pouquinho até filosófica, é o seguinte: por que será que a vida nos coloca diante de desafios? Por que será que muitas vezes ela coloca diante de desafios que são maiores do que a gente? Que a gente olha para ela e fala assim: meu Deus do céu, essa eu não vou conseguir lidar com esse desafio. Por que será que a vida me coloca? E a gente perde os cabelos, entre aspas, né? Muita gente não consegue dormir, a gente fica com insônia, eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Muita gente fica sem dinheiro, né? Tem mais conta para pagar do que dinheiro para pagar elas, né? Às vezes a gente tem o receio de perder o emprego, às vezes a gente tem um desafio com o familiar, às vezes a gente tem um desafio, né, no nosso relacionamento e parece que a gente simplesmente não vai conseguir passar por esses desafios. A ideia dessa live de hoje é justamente dar uma dica para vocês de como passar por situações como essas, se você já passou por elas ou se você está vivendo com elas, pessoal. Eu gostaria de falar para você uma coisa. A vida nunca nos dá um desafio maior do que aquele que a gente consegue realmente lidar. Eu sei que você já ouviu eu falar isso aqui várias vezes antes, ou não é? Mas saiba o seguinte, que nós temos toda a capacidade de lidar com eles. Mas por que será que a vida nos faça isso, pessoal? Olha, tecnicamente falando, todos os desafios que a gente vai passando ao longo da nossa vida, na verdade, eles são meros alinhamentos de como que a gente deveria estar seguindo a nossa vida. Na verdade, assim, a vida, o universo, Deus, né? Ele olha pra gente e fala o seguinte: boa noite, Vânia, tudo bem? Você deveria estar fazendo uma outra coisa, de um outro jeito hoje. Você não deveria estar fazendo o que você está fazendo. E a vida sabe que a gente pode entregar muito mais do que a gente entrega hoje. Muitas vezes a gente vai se acostumando com o nosso dia a dia e a gente tem realmente essa inclinação de não querer, sabe, nos esforçar. Poxa, eu já me esforço tanto, não é? Mas hoje tá tão quentinho aqui onde eu estou hoje, né? Por que eu preciso me esforçar mais um pouquinho? Por que será que eu preciso, né? Não deveria, me deixa aqui um pouquinho, né? E de vez em quando a gente tem esses pensamentos, pessoal. Mas a vida sabe que a gente precisa entregar um pouco mais. E quando a gente não tem essa vontade pessoal de, sabe, por pura motivação, por pura vontade própria, dar um salto além e nos esforçar para tentar um pouco mais, esse é o momento que a vida nos intervém. E a vida chega e fala assim: essa pessoa está precisando de um pequeno movimento aqui, está precisando de uma pequena chacoalhada aqui. E aí ela vem com uma surpresa que a gente não espera. E essa surpresa vem justamente naquele momento onde a gente acha que não poderia ficar pior muitas vezes. Ou a gente acha que, e por que agora essas coisas têm que acontecer na minha vida? E a vida ela dá uma chacoalhada na gente. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa entregar um pouco mais. Então, é importante que quando vierem essas chocalhadas, que você... Oi, Mar, tá tudo bem? Eliane, tudo certinho? Desculpe. Então é importante que nesse momento que a gente veja esses desafios, essas surpresas, né, que a gente chama de problema, né, que a vida nos dá, de um jeito diferente. Encare isso da seguinte maneira que eu sugiro para vocês. Olhe aquilo e veja assim: puxa vida, como que eu posso virar essa mesa para mim? O que é de fantástico nessa situação? O que é de bom para mim nessa situação? Como que eu posso transformar isso, pessoal? Sabe por quê? Porque se há uma competência que é importante para a gente hoje, é a competência da flexibilidade. Pessoal, olha, se tem uma coisa que a gente não pode fazer na nossa vida é sermos pessoas rígidas. Principalmente num mundo como hoje que transforma enormemente numa velocidade muito grande. Na verdade, a todo momento, não é? Como é que a gente consegue ter sucesso numa vida que se transforma e renasce e recria quase que mensalmente? É uma coisa impressionante. O único jeito de você conseguir fazer uma coisa como essa é você tendo flexibilidade, é você desenvolvendo a sua capacidade de se adaptar. Mas você só vai conseguir fazer uma coisa como essa se você não tiver muitas regras na sua vida. Então a dica número 1 que eu gostaria de te dar para você conseguir expandir um pouco mais a sua vida é o seguinte: diminua as suas regras. Tenham menos regras de como a vida deveria ser. Porque o que não faz a gente sofrer, ou seja, o que é sofrimento? É aquele momento que vê uma surpresa e fala assim: não, pelo amor de Deus, agora não nesse momento, não vem pra mim, por que comigo? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Por que no momento que eu tô começando a evoluir, esse desafio vem pra mim? Pessoal, esse é o momento de olhar para ela e falar o seguinte: uau, como que eu tiro, o que é de bom nessa situação? Como é que eu posso transformar essa situação para mim? O que eu preciso chacoalhar em mim? Como é que eu posso arrancar um pouco de regra? Então o que faz a gente sofrer é justamente essa quantidade de regras de como a vida deveria ser. E pensa com você um pouco nesse momento, se você não está com muitas regras de como, sabe, muitos filtros de como a vida deveria ser.
Quanto mais regras você tem de como as pessoas deveriam se comportar, de como o trabalho deveria ser, de como os seus pais deveriam ser, é ou não é? De como a nossa família deveria ser, de como meus filhos deveriam ser, de como meu namorado, ou minha namorada, ou meu esposo, ou minha esposa deveria ser. Quanto mais regras você tiver como essa, maior é a sua tendência de frustração, maior a sua tendência de sofrimento, mais você tende a passar por situações onde elas não acontecem. Então, como que você para de sofrer na sua vida, pessoal? De uma forma geral, a ideia é o seguinte, é diminuir a quantidade de regras que você tem, de expectativas que você tem na sua vida. Experimenta fazer uma coisa como essa, porque, pessoal, o que é sofrimento? É quando uma expectativa que a gente tinha realmente não vai acontecer, ou não acontece. Então, se você já chega e se antecipa uma situação como essa, e você diminui a quantidade de expectativas que você tem sobre as coisas que poderiam acontecer, você tende a sofrer menos, ou de repente nem sofre nada na sua vida. E quanto menos regras você tem, a gente começa a ser um pouquinho como criança. Você já percebeu como a criança tem poucas regras? É ou não é? Às vezes quando você vê uma criança com 3 anos, ela não tem regra. Tudo é diversão para ela. E aí eu gostaria de te fazer uma seguinte pergunta. Em que momento da sua vida você deixou de ser um pouco criança? Em que momento da sua vida você começou a ser uma pessoa chata muitas vezes? Porque, olha, muitas vezes ao longo do nosso, do nosso crescimento, em termos de idade, até a gente vai achando que à medida que a gente vai crescendo em termos de idade, vai envelhecendo, puxa, agora eu tenho 50 anos, agora eu tenho 60 anos, a gente vai achando que a vida nos deve alguma coisa. Que, sabe, que eu tenho o direito de que as pessoas têm que me aturar. Eu tenho o direito de que as pessoas têm que me obedecer. Sabe por quê? Porque eu já passei por tantas coisas na minha vida, agora as outras pessoas que se movimentem por mim. E aí é nesse momento que a gente começa a ser uma pessoa chata, uma pessoa, um peso difícil para as outras pessoas carregarem. Agora, se você consegue dar um passo atrás e você começa a perceber que a sua essência, de repente, é uma essência muito mais radiante, é uma essência muito mais tranquila, muito mais relaxada, muito mais infantil, é ou não é? Infantil no seguinte sentido, de ter mais esperança, de acreditar, aí sim as coisas começam a mudar. Então eu gostaria de te convidar, é o seguinte, olha, a dar uma chacoalhada, né, em todos os seus filhos, você fala o seguinte, uau, como é que eu posso dar um passo atrás? E outra, mais importante, pessoal, como é que eu posso para dar agora um passo adiante? Como é que eu faço para, por vontade própria, tá? Por vontade própria, eu começar a desenvolver a minha vida? E desenvolver em termos do seguinte, pessoal, sempre se lembre do seguinte, qual que é a sensação que você quer ter? Essa é a coisa mais importante que você precisa desenvolver. E sempre comece a criar essa habilidade, esse ritual, tá? Esse hábito de se questionar a todo momento. Será que o que eu estou fazendo é o que eu deveria fazer de verdade? Se eu olhasse, por exemplo, pega uma pessoa que de repente você admira, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma personalidade, de repente você pode olhar Cristo e falar o seguinte, poxa, será que Cristo faria isso, né, nessa minha situação? Será que ele relaxaria nesse momento? Não é? Será que ele iria parar de ajudar as pessoas? Será que ele iria parar de se recriar? Será que ele iria ter menos esperança na vida? Será que ele iria ter menos fé como eu estou tendo? Aí de repente você começa, puxa, o que será que ele faria na minha situação? Então, pega esse hábito de você começar a se questionar sistematicamente e começar a pensar o seguinte, pessoal, todas as vezes, eu vou dar uma dica que funciona sempre, tá? Essa dica é o seguinte, todas as vezes que você está trabalhando, você está no seu ambiente e você começou a perceber que você está tranquilo, esse é o momento de você começar a pensar em mudar. Por quê? Porque todo negócio, pessoal, vou até escrever aqui, ó, numa folha, só para ficar bem claro aqui para vocês. Olha só que coisa curiosa, pessoal. Imagina que esse daqui é o seu negócio. Olha só, coisa curiosa. Olha só, ó, é mais ou menos assim a vida, ó. Imagina que esse daqui é um gráfico, tá? Tem um gráfico aqui. E aí, a nossa vida, efetivamente, ela chega e é uma onda que sobe e que desce, tá? Ela sobe e ela desce aqui, tá? E aí o que acontece? Normalmente, quando a gente começa a chegar aqui, esse é o momento da gente começar uma próxima onda, para a hora que esse daqui estiver no momento de descida, a gente já está subindo. E assim começa a próxima e você está subindo. De uma tal maneira que você está sempre nesse momento aqui em cima. Esse é o grande segredo para a gente ficar no máximo no nosso topo em termos de carreira e em termos de qualquer coisa na nossa vida, pessoal. Porque todo negócio, todo serviço, todo produto, ele tem uma vida útil. Pode ter certeza, tá? E se você não se recriar, se você não se reinventar, você vai ficar para trás.
Então, nesse mundo hoje que se transforma completamente, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual é que é a próxima onda de transformação no meu negócio? E como que eu posso me transformar? Como pessoa, como ser humano, qual é que é a próxima coisa que eu posso oferecer, né, para as pessoas que estão comigo? Então, começa a pensar dessa maneira, começa a se questionar sistematicamente. Eu sugiro que você questione o seu business praticamente pelo menos a cada 3 meses. Questione mesmo, questione tudo. Puxa, será que é assim que eu deveria fazer? Será que eu posso agregar mais algum produto? E ouça, veja se as pessoas têm algum problema. Porque todas as vezes que tem algum problema é porque é uma próxima oportunidade. Teve uma reclamação? Opa, eu acho que aí tem alguma oportunidade para mim. Algum cliente reclamou, opa, eu acho que de repente eu suprir essa reclamação dele, pode ser uma oportunidade de negócio para mim. Então sempre ouça, né, com muita atenção as críticas, as reclamações das pessoas, principalmente aquelas que o pessoal não quer fazer. E aí ali é onde você pode desenvolver o seu nicho e desenvolver suas coisas. Então sempre se lembre do seguinte, pessoal, se esforce. E se você acha que você já está fazendo bastante na sua vida, faça alguma coisa que você não espera. Por exemplo, salta de paraquedas. Faça uma coisa que você, não, eu não consigo superar uma coisa como essa. Se esforça e faça uma coisa a mais. Puxa, Maurício, eu acho que eu nunca conseguiria ter uma adrenalina dessa. Pega um profissional, segue com ele, experimente você se expor a uma situação que você nunca iria se expor antes. Lógico, de uma forma saudável, de uma forma como é que eu posso falar? Segura, né? Mas se exponha, pessoal, porque muitas vezes o que acontece? Quando você se expõe e você passa por uma situação como essa, o que acontece dentro do seu cérebro é que ele dá um clique. E esse clique é muito interessante, porque ele fala o seguinte: uau, se antes eu estava nesse nível e agora eu fiz uma coisa diferente, aonde será que é o meu teto? Aonde será que mais que eu posso chegar? E aí o seu cérebro ele vai querer experimentar mais um pouquinho. E aí você se esforça mais um pouco, faz um pouco mais. E aí você fala, nossa, se eu fiz isso, o que mais que eu posso fazer? Pessoal, eu vou dar um rápido exemplo para vocês. Eu aqui no meu negócio, eu não paro de fazer experiências. A todo momento eu faço uma nova experiência. Eu faço uma nova experiência de produto, eu faço uma nova experiência de serviço, eu faço um novo jeito de atender os meus clientes e eu vejo, é sempre um tubo de ensaio, eu estou sempre fazendo testes. Será que eles gostariam de ir pela direita? Será que eles gostariam mais de ir pela esquerda? E eu começo a testar. Pessoal, até quem trabalha em bolsa de valores faz testes a todo momento. Sabe, se o negócio vai subir, antes de subir ele faz teste, né? Ele pega um percentual do capital dele, porque eu vivi 2 anos de bolsa de valores, e a gente faz o quê? E a gente investe só para ter certeza da temperatura da água, para ver se realmente é pela direita ou é pela esquerda. Experimenta aquela ação, experimenta aquela. Será que vai cair? Veja, aposta na queda, veja se ela cai. Se não cair no momento, então eu caio fora daquilo, assumo um prejuízo. Mas assim, faça essas experiências. Por exemplo, se você vê aqui do meu caso, puxa, eu estava bem tranquilo em termos de atender os meus clientes, não é? 1 a 1, né? E ali, oi Aline, tudo bem? E ali estava absolutamente fantástico. Quantas pessoas já não foram no meu escritório? E aí eu fui fazer essa experiência de vir aqui no online. E as coisas começaram a acontecer. Eu falei, uau, eu acho que aqui tem uma oportunidade. E aí as coisas começaram a vir tão bem, mas tão bem, que eu decidi o seguinte: cair fora do meu escritório. E essa semana, pessoal, é a semana que eu estou entregando o meu escritório. O escritório que eu fiquei por 5 anos ali, que eu tenho o maior orgulho. Na verdade, quando eu assumi aquele escritório, eu saí de um outro bem pequenininho e eu dei um passo gigantesco. Eu investi um valor de um carro naquele escritório para deixar ele de uma forma elegante, de uma forma bonita, de uma forma acolhedora, ou não é? E foi ali que eu tive os grandes saltos da minha carreira, os grandes negócios, as grandes perguntas e foram ali naquele escritório. Mas esse agora chegou o momento de queimar com as amarras. E eu decidi o seguinte: eu vou entregar tudo, pessoal. Ali eu cheguei e vendi todos os móveis para não ter nenhuma ligação mais com aquela pessoa que eu era antes, para não ficar pensando. Porque se eu pego algum daqueles móveis, eu trago aqui para casa, eu continuo olhando aquele móvel, aquilo ainda vai continuar me conectando àquela minha experiência anterior. Então, eu assumi essa filosofia, que é o seguinte: eu rompo com todas as barreiras e dou o próximo passo. Assim que eu dou o próximo passo, eu não quero mais olhar para trás, eu não quero mais ter a tentação de olhar para trás e falar assim, olha, eu não sei, eu acho que lá atrás era meio interessante, era meio gostoso, né? Será que eu não devo voltar ali, não? Não, pessoal, eu corto com as amarras. Foi assim que eu fui para Nova Zelândia, eu cortei com todas as amarras, fui embora daqui do Brasil. Quando eu voltei da Nova Zelândia para cá, também cortamos com todas as amarras, viemos para cá, porque a ideia é viver o momento, é se entregar 100% naquilo que você faz. E todas as vezes que eu tive essa experiência de me entregar 100% em todas as coisas que eu fiz, foi quando eu sempre dei as grandes
sacadas da minha vida, sempre os grandes lances da minha vida foi quando eu decidi viver numa esperança de que as coisas poderiam ser melhores. Os meus filhos, eles nasceram nos momentos de mais dificuldade minha, né? Foram grandes dificuldades, pessoal, mais do que vocês possam imaginar. Mas ali eu pensei o seguinte, não, eu vou deixar isso na mão da vida, na mão do universo, na mão de Deus, mas de algum jeito esse negócio vai dar certo. E sempre deu certo. Então eu gostaria de convidar você a fazer uma coisa. Qual que é a amarra que você precisa largar da sua vida, pessoal? Qual que é aquele piano que há tanto tempo você carrega e que não te ajuda em nada na sua vida? Qual que é aquela pessoa que você está aturando há tanto tempo e você ainda está conectada com ela e não te ajuda em nada? Ela só te traz para baixo. Tem princípios e valores radicalmente das suas. Você está toda hora tentando criar uma amizade com ela, estabelecer uma amizade com ela. Para quê? Às vezes não precisa, pessoal. A todo momento você está até tentando, sabe, se alinhar à expectativa que ela tem sobre você. Para quê? Rompa com isso. Vocês não têm ideia, pessoal, da quantidade de pessoas que eu já rompi na minha vida. De familiares que eu já rompi na minha vida. Cortei o relacionamento, assim. Amo eles, mas a gente sempre mantém uma certa distância. E quando eu convivo com eles, é sempre um voo rasante e já sigo o meu ritmo. Sabe por quê? Porque nós temos princípios e valores bem diferentes. Então, experimenta isso, pessoal. Não se amarre às coisas também, tá? Vocês têm coisas, não se amarre a nada que seja terreno. Tudo vai passar, tudo vai embora. O final da vida é sempre o seguinte, é quem que você se transforma como ser humano. É isso que a gente carrega. A gente não carrega o que a gente conquista, a gente não carrega, as coisas que nós acumulamos ao longo da nossa vida, o que o pessoal vai se lembrar da gente no final do dia, quem que você se transformou como ser humano, quem que você ajudou como ser humano, o esforço que você fez, o exemplo de vida que você fez ao longo da vida, exemplo de vida de retidão, sabe, de fé, de esperança, de caridade, de temperança, de humildade, de paciência, de fortaleza, de determinação, de se importar com os outros. No final é isso, efetivamente, que importa na nossa vida. Então o que eu sugiro para vocês é o seguinte, qual é aquele saco que você tem carregado há tanto tempo e que você precisa largar? Que se você largasse, seria uma libertação na sua vida, sabe? Seria um peso que você tiraria das suas costas, que, meu Deus do céu, não preciso. Pensa, muitas vezes, pessoal, até em coisas que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. Roupas, é uma bobagem, a gente olha no guarda-roupa aqui, eu vejo uma quantidade de roupas que um dia, quem sabe eu vou usar aquela roupa que faz 2 anos que eu não uso. Doa essa roupa, já faz dá uma girada nisso aqui, se transforma numa nova pessoa, dá uma revitalizada em você de tempos em tempos. Olha aquilo que é mais importante para você, foca sempre para dentro de você, tá? Essa que é a ideia, pessoal. Como a Malu está falando o seguinte, parar, exatamente isso, passado é para deixar no passado, E essa que é a ideia, o passado tem que deixar no passado. Esquece, para de olhar para trás e vamos olhar para frente. E também, pessoal, muitas vezes, às vezes é o momento de você reatar, às vezes, amizades. De você conversar com pessoas que, às vezes, de alguma forma, sabe que a gente teve uma amizade tão grande, certa vez a gente está falando sobre isso numa live, Que a gente teve uma amizade tão grande, mas de alguma forma, por alguma razão, o relacionamento se rompeu, Entre em contato com aquela pessoa, fala o quanto que ela foi importante para você. Você não precisa recriar ou renovar ou refazer a amizade, não há necessidade disso. Mas às vezes só dizer o quanto que ela foi importante para você. E aí você fica com a consciência tranquila e segue o jogo. Tá ok ou não? A Vânia tá falando, fiz isso no meu guarda-roupa. Não é, Vânia? Não é fantástico quando você faz isso? Você olha, pra que eu carrego aqui, às vezes, um sapato que tá mofando ali, que bobagem, E gente passando frio aí, entrega esse negócio, não fica, sabe, se agarrando a coisas terrenas, porque tudo nessa vida passa, A Vânia falou, eu estou fazendo a minha vida, estou refazendo a minha vida também, Vânia? A Josi falou o seguinte, sou muito nostalgia e fico me perguntando, e se tivesse feito isso? E se tivesse feito aquilo, E realmente a gente faz essas perguntas, A Tiara está falando o seguinte, esse é o ano da mudança. Com certeza esse é o ano da mudança, Mas muitas vezes, Josi, a gente fica perguntando e se, É por isso que o maior poder que a gente tem, Josi, como a gente estava falando ontem na mentoria, é o poder de agir. A gente precisa começar a criar esse hábito de ativar essa musculatura da ação, Josi. Não fica se questionando muito, não fica se perguntando muito. Sabe o que eu sugiro para você? Experimenta. Experimenta, vai até lá e testa, veja o que acontece. O que você pode fazer antes de testar seria o seguinte, Josi, conversa com alguém que já está fazendo isso, que você gostaria de experimentar e que já faz bem feito, tá? Eu faço muito isso, pessoal. E antes de eu fazer uma nova experiência na minha vida, eu aprendi esse hábito, sabe onde? Lá na Nova Zelândia.
porque lá eles têm esse hábito. Todas as vezes, antes de eles experimentar alguma coisa, eles entram em contato com uma pessoa que já faz aquilo bem feito, entrevistam essa pessoa, pegam as melhores dicas e aí eles experimentam com o tempero deles. Experimenta isso na sua vida. Eu sempre, antes de eu vir aqui falar com vocês e começar essas lives, eu conversei com especialistas. Por exemplo, o Alisson é um especialista. Eu conversei, bati um papo com ele. Eu não é. E eu perguntei, o que você acha? Dá para criar isso aqui? Dá para criar? Vamos junto nessa história? E ele já faz esse trabalho com outras pessoas, não é? Eu entrevistei outras pessoas, estudei outras pessoas, e aí, efetivamente, eu mergulho. E aí, quando eu mergulho de verdade, pessoal. É para mergulhar e fazer uma experiência. Então, como é que eu faço normalmente? Eu vou colocando o pezinho, vejo a temperatura da água, funciona, coloco o pé, né? Funciona, eu vou dos pés, eu vou mais ou menos até a cintura, depois que eu vou até a cintura, pessoal, aí eu mergulho e aí eu esqueço de todo o passado como se fosse um nadador mesmo. Esquece do passado, largo com tudo, rompo e sigo o ritmo, tá? E a gente tem que fazer isso sistematicamente, pessoal. Olha só, se eu não tivesse feito essas experiências, a gente nunca teria se conhecido, vocês nunca teriam sabido muitas vezes de mim. Por quê? Porque eu estava escondidinho ali no meu escritório. Tava me divertindo, claro, tava quentinho, tava gostoso, não é? Como hoje eu faço trabalho corporativo, também tá quentinho, tá gostoso, mas eu já estou colocando uma data final nesse trabalho corporativo também. Sabe por quê? Porque eu quero me dedicar por um bom tempo, não é, aqui no online com vocês, né? Pelo menos eu acredito que nos próximos aí uns 2 anos vai ser onde eu vou mergulhar bastante nesse online. E aí, mas ao longo desse momento eu vou estar experimentando uma série de coisas. E a gente tem que fazer isso com o nosso negócio, tá? Legal? A Vanessa falou o seguinte, e às vezes precisamos mandar embora coisas que temos apego material para dar espaço para as coisas novas chegarem. Essa que é a ideia, Vanessa. Tem que efetivamente largar a coisa material, Vanessa, larga. Às vezes a gente fica se prendendo. Outro dia eu estava com um cliente aqui, estava conversando com ele, né? Estava atendendo ele e ele estava me contando, olha só, ele tem 4 carros em casa. E eu falei, e que você estava com os 4 carros? Estão todos parados porque eu não posso andar. Para que ficar com os 4 carros? É gostoso olhar, não sei o que, mas para quê? Larga esse negócio. Quanto menos você se agarrar na terra, mais flexível você é, pessoal. Quanto menos você se prender a coisa na terra, mais flexível você é. Se você tiver que se prender a alguma coisa, prenda-se apenas a uma coisa, prenda-se ao amor. Ao amor que você tem às pessoas, ao amor em ajudar as pessoas. Porque quanto mais você olhar pelo outro, quanto mais você colaborar com o outro, pessoal, mas colaborar significa exigir da outra pessoa, forçar a outra pessoa, empurrar a outra pessoa e não facilitar a vida dela, menos você se preocupa com você, menos você sofre. Vocês já perceberam que essas pessoas que mais cuidam das outras pessoas, menos tempo tem para si mesmo, muitas vezes? Tem muito pouco tempo. E muito pouca expectativa ela tem. Para ela tá tudo uma bênção, é tudo tranquilo. É uma pessoa normalmente muito agradecida. Porque ela está sempre cuidando dos outros, ela está sempre se preocupando com os outros. Claro que ela cuida de si mesma, mas ela se preocupa com os outros e não cria muitas expectativas, não é? A Malu está falando o seguinte, segui seu conselho ontem, depois conta. Ah, vou querer ouvir mesmo, Malu. A Vanessa falou o seguinte, demos um passo por aqui, principalmente Kleber. É sobre o carro também? Aí sim, hein? Aí sim. E eu sei que é uma paixão do Kleber essa daí, né? Mas olha, a ideia efetivamente é fazer isso, pessoal. Eu sugiro fortemente, tá? Eu gostaria de deixar essa dica para vocês, essa recomendação para vocês, pessoal. Não se prendam. Eu me lembro até hoje, quando eu conheci um brasileiro lá na Nova Zelândia, e eu me lembro quando ele resolveu ir embora. E quando ele estava indo embora, ele estava só levando uma mochila. E eu falei para ele o seguinte, eu nunca mais esqueci disso. Ele falou, eu falei assim, e o nome dele era Alisson, essa coisa curiosa. Eu falei, olha, Alisson, por que você tá... Cara, cadê todas essas coisas? E ele falou, Maurício, cara, se eu tiver que carregar mais coisas do que cabe numa mochila, é porque eu estou me prendendo a coisas demais na Terra. Eu acho que a minha vida, o conceito dele era assim, a minha vida tem que caber numa mochila. Porque assim eu sei que eu sou livre, assim eu sei que eu não me prendo a nada. Assim eu sei que eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer na vida. Porque eu não me prendo a nada, pessoal. E esse, às vezes, é um dos grandes desafios, à medida que a gente vai... Às vezes a gente tem medo de experimentar porque a gente tem medo de perder. Tem medo de ter menos. Tem medo, de nunca mais ter aquele tipo de coisa. Pessoal, não se preocupa em ter menos, em ter... A vida é mais do que abundante pra gente. A gente não precisa de tanta coisa assim. Se você der uma olhada na quantidade de coisas que você realmente precisa para viver, dá uma olhada nisso. Quanto realmente dinheiro... Se você fosse espremer a sua vida e falar assim, quanto que eu preciso realmente para viver? Você vai ver que normalmente você precisa de muito pouca coisa. É que a gente vai, acumulando muitas coisas na nossa cintura. E aí é que a vida vai ficando pesada pra gente, né?
Malu falou, sim. Lu, lembra que você me alertou sobre eu viver cuidando dos outros? Não é? A ideia é essa mesmo, pessoal. E a gente precisa efetivamente cuidar das outras pessoas, se preocupar com elas. Quanto mais você cuida delas, menos você cuida, menos você fica egoísta na sua vida. Não é, pessoal? Agora, cuidar dos outros, pessoal, não significa também não ver os nossos problemas de frente. Temos que cuidar dos nossos problemas, temos que continuar evoluindo, temos que nos continuar desenvolvendo, e a regra de cuidar dos outros é sempre o seguinte: eu só vou cuidar dos outros quando eu tiver certeza que eu consigo elevar essa pessoa para o próximo nível. Eu vou ajudá-la a se elevar para o próximo nível, tá ok ou não? Senão, você acaba utilizando isso aqui às vezes como uma bengala para se sentir especial. Eu sou a pessoa mais humilde de todas, é ou não é? Será que é realmente assim ou você está querendo ser a pessoa mais importante de todas, sendo a mais humilde de todas? Porque ninguém chega na sua humildade, entre aspas. Então, pessoal, a ideia é sempre cuidar dos outros. Legal ou não? Quanto mais carrega, mais pesado fica. É isso aí, cara. Legal, pessoal? Então, a dica de hoje para a gente ir fechando. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Vamos pensar naquele piano que a gente precisa largar. Vamos pensar naquelas companhias que eu preciso largar, naquelas coisas que eu tenho acumulado na minha vida que eu preciso largar, tá? E quanto mais leve você for, quanto menos regras você tiver, quanto mais criança você for na sua vida, né, mais fácil, né? Eu vejo aqui o meu filho de 3 anos de idade, qualquer coisa é alegria para ele, qualquer brinquedinho é felicidade para ele, qualquer roupinha é uma alegria para ele. E ele é tão alegre, tão feliz, tão dinâmico, tão divertido, não é? Porque tudo ele sente, tudo ele dá risada, tudo ele se diverte, tudo ele se anima, brinca qualquer coisa, que você não tem como não se apaixonar com um ser humano como esse. E talvez se a gente começar a ser uma pessoa assim, né, sabe, alegre, a gente se brinca, se diverte com pouca coisa, tudo é gostoso, né? Pessoal, as pessoas não... Se você está andando muitas vezes com pessoas que só olham a roupa que você usa, só olha o carro que você tem e só cria uma amizade com você por causa dessas coisas, está na hora de se questionar e rever essas amizades. A gente tem que rever as pessoas pelo ser humano que nós somos, não pela roupa que a gente usa, não pela quantidade de dinheiro que eu tenho, mas pelo ser humano que eu sou aqui por dentro. É verdade ou não? Vanessa, eu preciso de uma mentoria. Então vem aqui, Vanessa. Olha, vocês que estão aqui comigo. Pessoal, vocês estão aqui na mentoria. Fala para Vanessa o quanto que está sendo legal essa mentoria. Vem aqui, Vanessa. Eu estou com um valor bem especial. Entra lá no link da minha bio. Vem participar dessa mentoria, tá? Vem você e o Kleber. Convido vocês 4 vezes por mês, toda terça-feira, às 7 horas da noite, eu estou falando sobre um tema diferente. E olha, pessoal, eu estou espalhando bastante esse tema. Mesmo espalhando bastante, quem está lá, vocês viram o quanto profundo foi ontem. Ontem foi a terceira aula. O quanto profundo foi ontem. A gente mergulhou. Isso porque eu ainda nem consegui terminar a aula de ontem. Eu deixei um tema dele para a próxima. Porque é muita coisa realmente para olhar. E a ideia é o quê, Vanessa? É experimentar. Experimenta, veja como é que tá e volta. E aí faz parte de um grupo e está sendo bem fantástico, Vanessa. Eu sugiro para você, faça um esforcinho aí e vem com a gente nessa família, porque tá bem gostoso, Vanessa. No finalzinho, é bem gostoso, a gente termina a mentoria, todo mundo se diverte, todo mundo brinca, todo mundo bate papo, virou realmente uma família, é bem gostoso. Eu acho que se a gente tivesse ao vivo, ia estar todo mundo ali se abraçando, todo mundo se divertindo, porque se na mentoria a gente consegue fazer isso, tá bem gostoso, né? A Josi falou o seguinte, grande verdade você falou, hoje eu me dou o luxo de estar ao lado de quem eu quero estar. Mas já fui muito carente de amizades. Às vezes a gente faz isso, né, Josi? Às vezes a gente vai e se relaciona com pessoas porque os outros queriam que a gente se relacionasse. Porque os outros esperam que a gente crie esse tipo de relacionamento. Quando na verdade, né, Josi? Às vezes a pessoa não tem nada a ver com a gente. E a gente não deveria ficar com ela. Caia fora de uma situação com essa o mais rápido possível, Josi. Tá bom? A Tiara falou o seguinte, valorizar o que realmente importa. É isso aí. E avaliar sempre, é ou não é? Legal? Vanessa, eu tenho certeza que é maravilhoso. Vem com a gente, a mentoria é excepcional. Ouça a voz da Josi aí, a mentoria é excepcional. Manu falou, não existe melhor mentoria, simplesmente transformador, desafiador. Eu gostei, graça, desafiador. Vanessa, vem para a mentoria, olha aí, olha a voz aí, né? Nossa conversa amanhã cedo às 7 horas. Caramba, amanhã às 7 horas. Olha, vamos fazer o seguinte... Ô Kleber do Brindes do Dia, eu acho que eu consigo chegar aí um pouquinho mais tarde, às 7 horas eu não vou conseguir, mas eu acho que eu consigo chegar aí às 8 horas. Pode ser 8 horas?
Vamos fazer a garrafa térmica para sortear? Vamos fazer uma garrafa térmica para sortear. Pode ser às 8 horas, às 7 realmente eu não vou conseguir, por causa aqui das crianças e tudo mais. Mas às 8 horas eu consigo estar aí. Pode ser? Se puder, me dá um joinha aí. E a gente dá um jeito de a gente bater um papinho amanhã. Ou a gente dá uma volta no quarteirão, a gente sai, vai conversando, não é? A gente dá um jeito. Eu vou tomar um cafezinho. Pessoal, quem não foi no Brindes do Dia, pessoal, eles que fizeram essa super garrafinha aqui pra mim, tá? Uma garrafa muito especial, né? E infelizmente já lavei, já saiu o decalque de vocês, pessoal. Mas ó, Brindes do Dia, eles fazem brindes. Por que Brindes do Dia? Porque para cada dia eles têm um brinde. Ou qualquer que seja o seu dia especial, eles têm um brinde, pessoal. Dê uma olhadinha, tá aqui em Indaiatuba, tá no site. É um pessoal absolutamente fantástico. A Vanessa, o Kleber, a família deles são pessoas excepcionais, do mais alto nível de pessoas, super aberta a negociar e só entrega produto de primeira linha, pessoal. Não é um produto ruim, é só um produto que efetivamente eles sabem que vai durar. É coisa boa. Eu peguei essa garrafa aqui, foi a melhor garrafa que eu já peguei. Eu ando com ela, eu fiz uma pro meu filho e eu roubei do meu filho. Só eu que estou usando elas, né? Tá bom? Vamos ver se a gente sorteia? Vamos sortear sim, pessoal. Mas vamos pegar isso aqui e eles fazem aqui com o nome. Eu coloco o nomezinho. Esse aqui é o nome do meu filho, Julian. A Forquete falou... Grata, precisava ouvir isso, adorei a live, eu que te agradeço. Forquete, vamos, ó, você não me respondeu, hein? Te mandei uma mensagem lá no WhatsApp, você não me respondeu, depois você me responde, hein? Josene falou, essa live falou ao meu coração. Essa que é a ideia, Josene, tá bom? Fechado, pessoal? Vamos que vamos. Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Amanhã é quinta-feira, é ou não é? E tenho uma boa parte da semana, tem quinta e tem sexta, pra gente correr atrás das nossas coisas, tá bom? Pensem nisso aqui e agora é com vocês, pessoal. Grande abraço, uma boa noite. Malu falou, sempre suas palavras são bálsamos. Bálsamos. Bálsamos é diferente, Malu. Nunca vi alguém falar que minha palavra é bálsamo. Obrigado pela atenção. William falou, mais uma noite sensacional. William, espero você também um dia sentar nessa mentoria, viu, William? Tem a sua cara aquela mentoria, viu? Vem você e a Fabi, vem nessa mentoria, é diferente, é especial essa mentoria. William, às vezes você acha que, sabe, pelo fato de a gente ter feito já o trabalho VIP, a gente passou por tudo que a gente tinha que passar. William, não passamos, tá? A gente atuou em certas coisas nosso trabalho que a gente fez VIP, mas aqui nessa mentoria eu pego tudo de A a Z, uma girada de 360 graus na vida. Uma mentoria que não existe. Se vocês olharem no mercado, não existe um trabalho de treinamento de um ano. Pessoal, não faz isso aqui não. Pessoal, aqui, ó, correr rápido, pessoal. Mas o meu compromisso não é esse não. Meu compromisso é realmente de transformação. Então, eu estou lá de cara por um ano, pessoal, dando a sugestão e vocês têm a chance de testar e trazer de volta. Muitas vezes a minha esposa, o Alisson, às vezes me pergunta, pô, Maurício, mas você não tem medo de um negócio e afundar? Não, Alisson, porque eu tenho certeza que isso daqui que eu ensino para eles dá certo, porque eu já fiz aqui com mais de quase 16 mil sessões na minha vida e dá certo, tudo isso aqui, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a história de vida, dá certo, mas ela precisa se comprometer comigo por um ano. Se comprometer por um ano, eu garanto que ao final vai ser um outro ser humano. Não só vocês, mas as pessoas com que vocês convivem também, ao lado de sua família, tudo, transforma tudo. Vai ser uma vida mais leve, com mais paz mental e sabendo lidar com pessoas, que é a habilidade mais bem paga que existe. Tá bom? Uma ótima noite para vocês, pessoal, e a gente se vê amanhã. Até mais, pessoal. E agora é com vocês.